Olá, Marinha. Boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Adriana Alvarenga, Sr. Antônio Onofre, Eveline, Roberta, Gabi. Olá, Lídia. Olá, Marcileia, Luciano, Guilherme. Sejam todos bem-vindos. Michele, boa noite, Michele, Gabriel, Cláudio Honori, Eliane, Ricardinho e Lúcia, Rosângela. Olá também, Silvano, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sr. Luiz Alberto. Boa noite, Leopoldina. Valdinei, boa noite, seja bem-vindo. Elaine Oliveira, boa noite. Boa noite, Cecília. Boa noite também, Joana Camargo. Eu só gostaria depois que vocês me dessem aí um feedback se a imagem tá boa aí para vocês. Como hoje eu estou tendo que transmitir aqui direto do local de trabalho, aí eu não sei como é que a imagem tá aí, se tá tudo bem. Se estiver tudo certinho, vocês me dão um ok, por favor. Boa noite também, Selma, seja bem-vinda. Olá, Lucélia, boa noite. Boa noite, Salete. Boa noite também para o Márcio e para o Gustavo. Boa noite, Zé Ricardo. Seja muito bem-vindo. Olá, Maí. Boa noite também, Lígia. Beleza. Obrigado, Cecília. Obrigado, Lídia. Boa noite, Sr. Antônio e Isabela. Obrigado também, Marcileia. Que bom. Jossanã. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Não, que bom. Então deu problema só lá da Jossanã. Que bom. Perfeito. Valdileia, boa noite, seja bem-vinda também, obrigado, Leda. Olá, Paulo Iter, boa noite. Perfeito. Olá, Valdete, boa noite também, seja bem-vinda. Então nós estamos aqui começando com um pouquinho de atraso, infelizmente nós tivemos aqui algum contratempo no nosso trabalho. Eu que agradeço, Wagner, obrigado, Sr. Luiz. Mas nem por isso nós vamos deixar de fazer a nossa leitura e estudo, né? Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, o carinho. Que bom que resolveu, Jossanã, que bom. Boa noite, Anitta, boa noite também, Clarindo. Ótimo, obrigado, Marinha. Gente, então vamos agora nesse instante elevarmos o nosso pensamento, né? Que bom, obrigado, Selma, obrigado também, Valdileia. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus nesse instante, agradecendo-os pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos e principalmente, independentemente de contratempos, é sempre bom nós estarmos e nos reunirmos ao redor desses ensinamentos para obtermos mais informações destas revelações que Cristo permitiu que os Espíritos nos trouxessem para nos auxiliar em todo este processo de crescimento espiritual que nós estamos tendo a oportunidade de usufruir. E em especial, gostaria de agradecer esta grande família que se formou aqui nesse instante, nestas horas, durante esses dias da semana, porque conseguimos com certeza extrair um carinho, uma energia e uma vibração tão gostosa e que tem influenciado e auxiliado muitas pessoas que necessitam das nossas orações. Talvez alguns de vocês não fazem ideia, mas esta nossa reunião diária tem sido e tem proporcionado benefícios fantásticos a muitas pessoas. Então gostaria de agradecê-los por mais esta oportunidade e que todos vocês continuem com este carinho, se ligando ao nosso Mestre amado e querido Jesus, se ligando aos nossos amigos da espiritualidade, se ligando uns aos outros com este amor fraternal, para que nós possamos não somente melhorar a nós próprios, mas também contribuir
para aliviar a dor e o sofrimento de todos aqueles que estão à nossa volta, seja pelas energias doadas, seja pelas orações realizadas, sejam pelas vibrações cedidas, não importa, mas que todos vocês permaneçam e perseverem nesta fé em Deus, no nosso Mestre amado e querido Jesus, na própria espiritualidade e principalmente a fé em cada um de vocês mesmos. Muita paz para todos nós nessa nossa leitura e estudo e que nós consigamos assimilar todas as informações que a espiritualidade preparou para a noite de hoje. Que assim seja. Realmente, gente, é com muito carinho que nós estamos aqui e agradecemos essas oportunidades que vocês têm nos proporcionado. Hoje eu estou até aqui um pouquinho diferente, às vezes virando para eu poder ver aqui e agradecer aqui a Maria Aparecida, boa noite. Luísa Silva, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, Wagner. Maí, boa noite. Rosângela e todos os seus compartilhamentos. Silene, boa noite, seja bem-vinda, gratidão é sempre nossa. Catarina, olá, Celeida, boa noite. Adaí, boa noite também. Helena Coelho e Marinha, sim, nós temos 5 dias na semana de oportunidades para nós fazermos, através dessa leitura, estudo, uma reflexão, né, Marinha, diária, exatamente para poder saber como estamos indo, sobretudo nesses aspectos relacionados ao nosso crescimento e à nossa própria evolução, a essas oportunidades que a gente tem tido exatamente de, dentro deste isolamento social, quando nós paramos de buscar, eu costumo até chamar, posso até ser um pouquinho rigoroso nessas nossas informações, mas assim, quando a gente deixa de buscar aquela muleta que a gente tinha em algumas religiões ou no próprio centro espírita, que a gente se vê diante de nós mesmos, é importante nós continuarmos nesses nossos encontros, porque aí a gente vai percebendo a força que cada um de nós possuímos. Deus com certeza confia em nós. Jesus, durante toda a sua vida pública, ele não pregou em templos, ele não se preocupava com templos. O templo que ele utilizava era a própria natureza. E isso é bom e importante para nós também começarmos a avaliar e, por que não, a instalar o reino dos céus dentro do nosso coração. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Adriana e Andréia Dantas, boa noite para vocês. Bom, nós dando sequência aqui a hoje o livro O Céu e o Inferno, dia de terça-feira, nós vamos falar sobre, nós estamos estudando os espíritas suicidas. Então, mais uma vez, não se esqueçam sempre que puder, emitir vibrações para os espíritos que deixam a vida através do suicídio. Inclusive as pessoas aqui da nossa cidade, teve um conhecido aqui de muita gente que nesse final de semana também praticou o auto-extermínio, infelizmente. Então, que as nossas orações possam chegar até ele e aos seus próprios familiares. Bom, e dentre esses espíritos suicidas, hoje a gente vai falar do ateu, de um ateu. Só que é interessante que Kardec não traz a história de um, ele traz a história de 2. Só que um desses ateus suicidou, o outro, que era seu irmão, não. Então veja que coisa interessante, né? Quando Kardec vai trazendo, e isso foi o pedido de um familiar, porque um familiar queria saber, olha, como está o meu parente que suicidou e que encontra-se, né? Lógico que ela não usou essa expressão, eu que estou usando no mundo espiritual. Eu queria saber a sorte deste espírito. E aí chegou esse pedido, como sempre a espiritualidade estava ali, não à disposição de Kardec, mas principalmente preparando todo este material para nós hoje experimentarmos, né? Boa noite, Andréia, boa noite, Célia, sejam bem-vindos. Para nós hoje experimentarmos todo este material de estudo. E aí foi possível e permitido, e 2 anos depois do desencarne, do suicídio deste ateu, a espiritualidade o trouxe e permitiu que ele se comunicasse com aquela equipe. E aí, logicamente, Kardec já foi perguntando,
Você sofre? Ele dizia: claro, eu sofro e sofro muito. Rosângela Magalhães, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer tê-lo. Sempre que aparecem pessoas diferentes aqui, a gente fica cada vez mais feliz. Então, ele dizia que estava sofrendo. E perguntaram para ele: mas espera aí, essa evocação, porque nós te evocamos, essa evocação, ela é penosa para você? Ele disse que sim. Porque veja, gente, uma evocação onde chamaram ele exatamente para poder relembrar os seus próprios sofrimentos e principalmente como foi o seu desencarne. Então realmente deve ter sido penoso para ele, né? Não, tipo assim, né? Me deixa no meu cantinho. Por que vocês vão ter que ficar relembrando? Já não basta o meu próprio sofrimento? Então ele disse: sim, eu sofro e é difícil e penoso para mim eu ter que vir aqui. E aí perguntaram: a sua morte foi voluntária? Ou seja, você quis, você procurou? Ele disse: sim. E aí Kardec vai fazendo alguns pequenos comentários, porque como ele disse que a sua estada ali era penosa, como ele disse também que estava sofrendo, Kardec faz uma nota e percebendo que a escrita dele estava totalmente, quase que ininteligível, uma letra muito grossa, irregular. Então, Kardec percebia, principalmente pela letra. Nós podemos, aliás, tem pessoas especialistas, né? Alguns psicólogos que conseguem identificar determinados estados de alma pela própria letra da pessoa. Ó, essa sua letra é assim, essa sua letra significa isso, ou você tem esse tipo de problema, né? Então, ele estava assim. E depois que Kardec faz essa nota, Kardec já fala e orienta: olha, calma. Nós estamos aqui neste grupo e o nosso objetivo é exatamente auxiliar. E é claro que as suas instruções, as suas informações também vai nos auxiliar e auxiliar a humanidade. Então, fique tranquilo, procure ficar calmo, que nós vamos rezar e pedir a Deus por você. E aí naquele instante, mais uma vez, ele já, vamos assim dizer, se irrita. Por quê? Porque ele era ateu. E qual é a principal característica do ateu? É não acreditar em Deus e não acreditar na própria alma. Então Kardec vira e fala: nós vamos pedir a Deus por você. Ele fala: poxa, eu já estou aqui sofrendo porque eu não acreditava em Deus e agora vocês vão. Isso ele não falou, tá? Somos nós que estamos imaginando tudo aquilo que se passou na mente deste espírito, porque ele foi respondendo exatamente para Kardec desta sua dificuldade e o seu principal sofrimento. E para ele, qual que era o principal sofrimento? Descobrir que depois da morte ainda existe a vida. Descobrir que esta vida é regida e comandada por um ser supremo, por um Criador. Então, e aí vem a próxima pergunta de Kardec, ele fala assim: por quê? Qual foi o motivo do seu suicídio? E ele disse: eu estava numa vida de tédio e sem esperança. Uma vida de tédio e sem nenhuma esperança. Então ele falou que, como não existe, ou como existe o nada, é até estranho falar isso, né? Como existe o nada depois, eu encerro aqui com a minha vida. Tudo vai acabar, tudo vai desaparecer, e aí pronto, eu vou extinguir e acabar de vez com o meu sofrimento. Então por isso que ele buscou o suicídio. Ateu. Boa noite, Cido, seja bem-vindo. Então, mais uma vez, Kardec vem, é interessante, né, quando Kardec vai pegando esses diálogos, essas conversas, e ele vem colocando as suas notas, que são notas assim explicativas fantásticas. E Kardec vai falando desta grande responsabilidade e principalmente o auxílio que o Espiritismo presta a muitas criaturas. Por quê? Porque, gente, quando você tem, ainda que tenhamos uma dificuldade de ter a certeza, ou de desenvolver essa certeza, mas o Espiritismo ele vem e fala para nós: ó, existe alguma coisa depois da morte. Por mais que você fale assim: não, eu não acredito, mas fica aquela pulga atrás da orelha. Então mesmo para aquelas pessoas que não acreditam, opa, alguém falou isso. Se alguém falou isso,
Peraí, será que existe mesmo? Eu gosto sempre de dizer, o próprio Sócrates e com muito mais propriedade o Cristo, Jesus ensinava através da arte da dúvida. Quando você lança dúvida em alguém, essa pessoa vai ficar imaginando, ela vai ficar pensando, refletindo. Essa pulguinha atrás da orelha, ela com certeza, vamos assim dizer, faz muitos estragos, entre aspas. Boa noite, Lilian Rodão, seja muito bem-vinda. Aqui é o nosso grupo de estudo, Fernanda Montanini, também sejam muito bem-vindas. Fica aqui o convite para todos os dias, de segunda a sexta, estudarmos aqui juntos. Bom, então, veja a responsabilidade, como diz Kardec, e ao mesmo tempo o auxílio que o Espiritismo presta para nós e para a sociedade. A gente vê hoje, quantas não são as pessoas que, mesmo pertencentes a outras religiões, elas dizem que acreditam em alguma coisa, elas dizem que numa outra encarnação. Então veja, isso vai dissipando um pouco aquela nuvem e vai nos ajudando a revelar um pouquinho destes mistérios que envolvem a nossa própria vida, tá? Então é interessante e importante. Aliás, Bezerra de Menezes, eu já falei aqui para vocês daquele filme que passa, porque tem muita gente que às vezes não lê os livros, mas tem um filme. E Bezerra de Menezes fala, e o próprio Kardec também, um dos principais objetivos do Espiritismo é combater o materialismo. E por que não? O próprio ateísmo. Então, este ateu estava nessa situação. Aí veja, depois, Kardec faz a seguinte pergunta para ele: olha, se você então, por conta do tédio e a vida sem esperança, e você queria acabar com a sua vida, acabar com o seu sofrimento, eu te pergunto, adiantou alguma coisa? Você é feliz agora? Olha para vocês verem, Kardec foi direto. Bom, se você queria, aí eu te pergunto, você é feliz agora? Adiantou alguma coisa? E ele já responde com uma outra pergunta, exatamente por conta do seu estado. E ele pergunta assim: por que não existe o nada? Kardec fala: mas então, você poderia explicar melhor essa sua pergunta? Ou pelo menos assim, o que você quer entender? O que você quer dar a entender com isso? Ele disse o seguinte: olha, eu sofro pelo constrangimento em que eu estou. Olha para você ver, que tipo de constrangimento? Eu tenho hoje que crer em tudo aquilo que eu negava. Olha para vocês verem, ele tinha, ou ele era obrigado a crer. Por quê? Porque ele estava vivo, o seu corpo não existia mais, mas o espírito ele permanecia. Então, o constrangimento, o sofrimento dele estava exatamente ver isso. Tanto é que ele falava o seguinte: eu estou num braseiro horrivelmente atormentado. É exatamente, Marinha? Inclusive a gente tem até algumas seitas, infelizmente, que pregam ou trazem alguma coisa com relação a isso. A gente tem que tomar um cuidado muito especial. E nós vimos aqui, nos nossos outros encontros, o caso da mãe, Vocês lembram? Da mãe e o filho, que se despediu do filho, suicidou, e qual foi o seu martírio? A gente tem visto isso, nestes exemplos que os espíritos nos trazem, Não é... ou o principal sofrimento, a principal dor é justamente o contrário daquilo que às vezes a gente busca com a própria morte. Então, o suicídio é algo realmente muito delicado. Então, ele diz, o que ele diz? O meu tormento é ver que tudo aquilo que eu acreditava é totalmente o oposto. E Kardec quis saber mais. Olha, você poderia me esclarecer de onde que vêm essas ideias materialistas? Olha, por quê? Gente, o próprio Kardec vai colocar aqui nessa mensagem. Então, como a gente faz uma leitura, estudo um pouco mais, vamos assim dizer, resumida, Mas Kardec vai comentar aqui. E pensem comigo, se todos nós somos espíritos, nós temos ou tivemos a oportunidade de estar no plano espiritual antes, reencarnamos, e aqui estamos num corpo de carne, vamos desencarnar, ou seja, são idas e vindas. Por que os espíritos todos não se lembram disso? Porque Kardec perguntou para ele: olha, de onde que vem essa sua ideia materialista? Porque você já passou por este mundo e voltou. E aí ele diz o seguinte: olha, porque numa encarnação anterior eu fui muito mal.
E, como ele era mau, automaticamente ele se condenou. E na reencarnação seguinte, todo o sofrimento dele que gerou essa própria incerteza. Olha para você ver que coisa mais estranha, né? Eu estou aqui, eu sei que pratiquei muito mal, vou ter que pagar, mas tem coisas que a gente vai tentando fugir. E como ele estava tentando fugir, ele não queria aceitar. Aí a nossa questão mental, né? Aquilo que a gente tem falado de neuroplasticidade cerebral. Você não quer aceitar determinadas coisas, você vai criando teorias para lutar contra essas próprias ideias, que nós podemos dizer que são ideias inatas. E aí ele suicidou, por quê? Não, isso aqui não existe, não sei o quê, não tem sofrimento, eu vou... Olha para vocês verem. E Kardec vai exatamente desenvolver isso. Sim, Elaine, até isso que a Elaine está comentando aqui, que o suicídio não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor e o sofrimento, nós concordamos perfeitamente. Inclusive quem fala muito disso, Elaine, é o próprio Augusto Cury, que geralmente pelo menos uma boa parte, a gente não pode generalizar, mas uma boa parte das pessoas que se suicidam, elas querem viver. No caso dele, o que ele queria? Ele queria acabar com aquele tédio, que para ele não tinha nenhuma esperança. Mas só que ele queria acabar com essa dor, ele não tinha a certeza dessa continuidade. E como seria tudo isso? Então, isso que você falou é inclusive a opinião de muitos especialistas, que geralmente quem suicida, ele está querendo mais viver, só que ele quer viver ou ele quer levar um estilo de vida diferente. Então está faltando alguma coisa que precisa ser preenchida, mas a gente não vai entrar muito no mérito disso, porque senão a gente acaba saindo um pouquinho dessa nossa leitura e estudo, mas o seu raciocínio é realmente perfeito. Boa noite, Dalva, seja bem-vinda. E é isso mesmo, Wagner, é uma ilusão. É uma ilusão que hoje nós estamos tentando entender, nós estamos tentando aprender, e por isso que Kardec fala da responsabilidade e do auxílio que o Espiritismo pode trazer para muitas pessoas, ainda que elas tenham dificuldade de acreditar. Quando você lança essa ideia, e essa ideia fica ali pipocando na mente, ela vai parar e pensar várias vezes, opa, peraí, será? E se for? Não, mas se for, eu não quero esse tipo de sofrimento. Vejam como que esses exemplos são importantes e interessantes para nós. E aí, mais uma vez, Kardec vai soltando a nota, e nessa nota ele vai explicar para nós. Gente, e interessante a forma como ele explica, porque ele vai, inclusive, entrevistar uma outra pessoa aqui, que a gente já vai falar, que é o irmão deste ateu, e Kardec vai falar que, de novo, o nosso maior sofrimento, a nossa maior dor, é exatamente aquilo que nós, de alguma forma, procuramos nos livrar. Tá? O que eu quero dizer com isso? O próprio Kardec vai dizer que, se nós passamos pelo mundo espiritual, a gente reencarna, nós já desenvolvemos e sabemos que isso existe. Mas quando a gente reencarna, várias dessas questões que nós não queremos aceitar, faz com que o nosso orgulho, o nosso egoísmo e alguns outros vícios e paixões comecem a falar um pouco mais alto, e aí a gente se afasta desta espiritualidade. Este é o grande perigo. Quando a gente vai se afastando da espiritualidade, a gente vai se apegando mais à materialidade, e nós gostaríamos que a materialidade respondesse todas as nossas questões. Esse, inclusive, é o problema. A Lília aqui ainda pergunta, e esse suicida vem encarnado na mesma vida para poder se... Como é que nós podemos dizer? Não numa mesma vida, tá, Lília? Ele vai ter sim novas oportunidades, e nessas novas oportunidades ele vai ter essa sim certeza de que a existência de Deus e a continuidade da vida vai auxiliá-lo a modificar. Inclusive isso Kardec vai falar daqui a pouco,
tá? Eu já vou chegar, inclusive, nesse detalhe. Deixa eu só ver um. A Leopoldina colocou aqui que eu tinha esquecido de ver. Realmente, né, o suicídio, ele não elimina a angústia de alguém. Mas a gente não pode, né, Leopoldina, inclusive, criticar essas pessoas. Como diz Elaine, a maioria tem sede de viver, querem efetivamente viver. Por isso que a gente precisa estar em constante campanha contra o suicídio, orientar as pessoas, tratá-las com carinho, aconchegá-las, porque muitas das vezes está faltando isso, tá? Exatamente, Joana, isso mesmo, é compreensível, a gente tem que entender cada um. Bom, então, Kardec vai exatamente dizer isso. Como o nosso orgulho vai tomando conta e muitos outros vícios, a gente vai fazendo com que o nosso próprio raciocínio vá acompanhando muito mais a materialidade do que a própria espiritualidade ou a espiritualização do ser. Tá? Esse espírito, ele suicidou através de um afogamento, tá? Então, ele não tinha essa noção, porque ele acreditava que depois da morte tinha um nada, e só para poder, vamos assim dizer, né, por conta das informações que a própria espiritualidade trouxe, para poder lançar um pouco mais, e o objetivo era auxiliá-lo, perguntaram para ele, mas espera aí, e o seu irmão que já desencarnou, que também era ateu? Só que o irmão dele que desencarnou, que era ateu, ele não suicidou, tá? Ele esperou o seu tempo. E ele perguntou, e aquele seu irmão que era ateu? Você encontrou com ele? Porque as ideias eram parecidas, mas vejam, um voltou pelo suicídio, o outro pela morte natural. Aí ele falou que não. Por quê? Porque ele imaginava o sofrimento do seu irmão e todas as vezes que ele chegava a pensar, ele fugia dele. Ele fugia. Por quê? Porque ele não queria encontrar com seu irmão, ele não sabia a situação que ele estava. Olha para vocês verem que interessante. E como ele não sabia a situação em que ele estava, como é que ele poderia se encontrar? Poderia, inclusive, atrapalhar. Ele usa até uma expressão interessante, até que, vamos assim dizer, que me fugiu. Ele diz o seguinte: quando você tem uma afinidade com a pessoa e essa afinidade é boa e para o bem, você quer sempre estar junto. Agora, quando você tem uma afinidade com alguém e essa afinidade pode gerar dor e sofrimento, você quer se isolar do resto do mundo, você quer ficar sozinho. Olha que coisa interessante que ele falou. Então, por isso que ele não aceitava, ele não queria o irmão dele, porque a afinidade deles era, infelizmente, pelo sofrimento. E ele falou que se juntar dois sofrendo, o sofrimento vai ser maior. Isso é o que ele pensava. E aí, é lógico que naquela oportunidade tiveram também, e a espiritualidade auxiliou, trouxeram o irmão dele. E o irmão dele, é claro, como nós dissemos, ele estava numa situação bem melhor, bem mais tranquila, apesar de que ele ainda tinha que combater determinadas ideias, tá? Ideias do próprio ateísmo e ideias do materialismo. E aí, o Kardec, quando teve a oportunidade de conversar, perguntou para ele: olha, você está um pouco mais tranquilo, tá? Você já está um pouco mais avançado e adiantado. Eu gostaria que você dissesse alguma coisa para nós sobre essa teoria e doutrina que você seguia quando estava encarnado. Aí ele disse: olha, sim, e eu espero inclusive, olha o que ele disse, que o quadro dos nossos sofrimentos sirvam de lição para aquelas pessoas que pensavam como eles, ou que pensam como nós. Veja que interessante, esse irmão dele, repito, não suicidou e tinha um pouco mais de clareza, porque Kardec queria saber, suicídio, será que você poderia explicar um ateu no mundo espiritual, qual que é a sensação, o que acontece, né? Você poderia pelo menos então nos auxiliar? E aliás, perguntou Kardec, por que o seu irmão
sempre foge de você. E foge por quê? É possível nós fugirmos de alguém no mundo espiritual? No mundo corporal, sim, você pega, você esconde, alguém está vindo numa calçada, você atravessa para o outro lado. Mas no mundo espiritual, é possível? E o próprio codificador depois explica numa nota. É possível. Por quê? Porque esses obstáculos fluídicos que você vai construindo para você mesmo, eles vão se transformar em verdadeiros obstáculos materiais. Quando você coloca uma venda nos seus olhos e fala, eu não quero ver, você não vai enxergar. Olha, a força do pensamento, inclusive no mundo espiritual. E o irmão dele falou que não queria vê-lo. Por quê? Porque ele tinha medo de juntar sofrimento. Então, realmente o obstáculo acabava sendo como que material. É como se ele colocasse um muro na frente e ele não visse absolutamente ninguém. Mas Kardec quer saber, olha, e explica então para nós essa questão do ateísmo aí no mundo espiritual para você, principalmente você que se encontra numa situação melhor. E veja o parâmetro que ele utilizou. Ele falou o seguinte, olha, aí na Terra, quando você tem orgulho, quando você tem um amor próprio excessivo, e de repente alguém chega e coloca você no seu lugar, e principalmente ele enxerga o seu próprio erro, ele fala, como que você se sente? Ele até usa uma expressão, humilhação. Por quê? Quando você está com seu orgulho exacerbado, o amor próprio, aí chega alguém e dá aquela cutucada nessa sua ferida, aí ele falou, como é que você se sente? Aí ele falou assim, ó, é mais ou menos o que nós sentimos aqui. Por quê? Porque tudo que nós julgamos durante a vida que não existia, chega aqui, existe. Então você pensa que é a melhor pessoa do mundo, aí chega alguém e te coloca como se fosse a última pessoa do mundo. Ora, a sensação, a angústia, essa dor íntima ou este sofrimento é o que nós sentimos quando chegamos aqui e nos deparamos com a continuidade da vida e principalmente nos deparamos com esta necessidade de acreditarmos num Criador, num Ser Supremo. Esta era a dor, a forma como ele tinha de explicar a dor para quem era ateu e se chega no mundo espiritual e se depara com toda esta verdade, com toda esta realidade. Então, é uma forma que eu achei praticamente ou particularmente muito interessante de explicar. E, gente, já caminhando aqui exatamente para o final dessa nossa leitura, estudo, Kardec só pergunta para ele, né, sobre o seu irmão, porque naquele momento que eles estavam lá, uma pessoa do grupo fez orações por ele, e ele pergunta, olha, o que você pode me dizer das orações aqui do grupo que fizeram para o seu irmão? Ele falou o seguinte, olha, essa oração não se perderá. Por quê? Porque naquele momento ele não estava preparado para ouvir, aliás, ele repulsava essa ideia, ele ainda continuava querendo negar Deus. Então, a oração que foi feita para ele naquele momento não atingiu o objetivo, mas o irmão dele falou o seguinte, não se perderá essa prece que foi feita. Por quê? Porque vai chegar um momento em que ele vai se colocar em condições exatamente de receber tudo isso. Aí a Eveline vai trazendo outras causas, outros motivos de suicídio, né? Então, nós vamos ter N motivos, para nós muitas das vezes justificativa, mas lembra que no nosso encontro passado, na terça passada, que a gente ainda comentou daquela pessoa que se apaixonada pela outra e a outra não queria, e tinha várias pessoas como corresponsáveis pelo suicídio? Pois é, quando nós temos pessoas assim, existem muitas... a gente tem que dizer, cada caso é um caso, gente, no mundo espiritual, tá? E importante, Eveline, essa energia e vibração para eles. Então, só para a gente fechar aqui, Kardec, depois que obteve essas comunicações, encaminhou-as para esse familiar que havia pedido este contato.
Quando encaminhou e que esse familiar leu, se tratava de um sogro e do tio, leu aquelas mensagens, ela falou, agradeceu e falou, isso aqui é verdade, porque até a letra deles são parecidas, no final da vida, a letra deles estava exatamente dessa forma como se apresenta aqui, identificaram alguns aspectos em algumas letras específicas, olha, o jeito dele fazer tal letra, o jeito dele fazer tal, era realmente idêntica. As ideias que estavam ali expressadas na mensagem, ele falou, eram as ideias com que eles comungavam, e principalmente, algumas palavras, ele falou, isso aqui eram palavras que eles usavam direto, então, verdadeiramente, são eles que deram essa comunicação. Glorificamos a Deus, o Espiritismo é realmente excelente, fantástico, e aí, ela só completa, tem pessoas que nós mostramos que é fora da família, que leram, mas gostariam de fazer algumas outras perguntas. Será que você poderia, Kardec, chamar eles de novo e fazer outras perguntas para eles? Aí interessante a resposta de Kardec, que a gente já está acostumado, inclusive o Chico tinha respostas parecidas, né? Ora, o telefone toca de lá para cá. Nós não temos como obrigar os espíritos a virem e se comunicarem. O Espiritismo está aí com todas as suas informações. E por que eu vou me prestar a fazer perguntas de que vocês já sabem as respostas? Qual a instrução de tudo isso? Qual é o objetivo de tudo isso? Ademais, eles são espíritos muito mais livres do que quando estamos encarnados, do que quando estamos no corpo. Nós não temos como obrigá-los. E a comunicação, todas as vezes que ela é espontânea, ela traz consigo muito mais possibilidades de veracidade do que o contrário. Por quê? Porque quando nós as provocamos, pode ter muitas influências do próprio médium. Então, realmente, como diz Kardec, nós temos que aprender, não é a nossa vontade que deve ser feita, mas sim a vontade deles. Era a forma como Kardec trabalhava e a forma como nós vamos aqui aprendendo a respeitar a liberdade de cada um e, é claro, a doutrina está aí, como disse Jesus, né, para Tiago. Para que eu vou fazer milagres para os escribas, fariseus, para os doutores da lei? Se eles quisessem acreditar, eles acreditavam. Basta pegar os ensinamentos, não precisa de milagres. Mesmo se tiver milagre, eles vão arrumar uma desculpa. É mais ou menos assim que Kardec respondeu para aquela família. Gente, estamos aqui inclusive ultrapassando o nosso horário. Mais uma vez agradeço a todos vocês pelo imenso carinho, uma gratidão enorme por todas essas energias e vibrações. Continuemos cada vez mais com essa nossa família, crescendo nessa corrente de união, de oração, tanto para cada um de nós, quanto para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que se dizem nossos inimigos e para todas as pessoas que necessitam e principalmente que depositemos nos braços da espiritualidade tudo aquilo que nós somos capazes de doar para que seja distribuída igualitariamente para todos aqueles que necessitam. Uma excelente noite para vocês, muita paz, a minha eterna gratidão e até o nosso próximo encontro.